Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos amigos, mais uma segunda-feira juntos, estudando o Livro dos Espíritos. Ao Carlos, nossas boas-vindas. Às intérpretes para Libras, Jane Machado, que hoje está conosco, do Rio de Janeiro, intérprete de Libras da Concebe. E Nívia Maria, intérprete de Libras da Federação Espírita de Pernambuco, também do projeto Escutatória, integrante de grupo de estudo e equipe de intérpretes, também da Concebe. Sejam todos muito bem-vindos. Carlos. Obrigado, Cris. Bem-vinda também a esse nosso trabalho. E nós temos hoje como convidada a Joédla Rodrigues de Lima, que frequenta a União Espírita Cristã em Patos, Paraíba. Atualmente, ela coordena o Departamento de Estudos e Prática da Mediunidade e colabora com as atividades assistenciais de Nosso Lar Tijuca. É palestrante espírita e autora do livro Estratégias do Amar. Seja bem-vinda, Joédla. Queridos amigos, agradeço o convite que nos foi feito, pelo carinho do acolhimento de todos vocês, aqui da Federação Espírita Brasileira, e me sinto com uma grande responsabilidade, né, de estar aqui com vocês, mas a confiança no amparo espiritual também é imensa. Quero abraçar todos os que estão nos assistindo esta noite, e que seja uma noite iluminada, de muito aprendizado, de muita troca. Abraços, queridos, a todos. Que alegria, Joédla! E também com muita satisfação apresentamos o nosso amigo Lacordaire Abraão Fayad, que é vice-presidente doutrinário da Federação Espírita de Mato Grosso. Lacordaire, que alegria tê-los conosco! A alegria é toda nossa. Minha gratidão a todos os corações amigos que nos ouvem, e essa oportunidade abençoada de estarmos juntos refletindo das lições sublimes do Evangelho de Jesus e desta obra magistral que é o Livro dos Espíritos, né? Muita paz a todos nós e que os bons espíritos nos inspirem e nos acolham na sua amorosidade, no seu carinho. Muito bem, Lacordaire. A você que está nos acompanhando de casa, a nossa saudação fraterna, e vamos procurar hoje aprender um pouco mais, não é, do Livro dos Espíritos. Nós queremos agradecer também à Concebe pela parceria aqui na interpretação do nosso estudo para Libras, e também aos parceiros que fazem a transmissão simultânea, TVCEI, a Federação Espírita Portuguesa, Federação Espírita do Distrito Federal, Federação Espírita Catarinense, Mansão do Caminho, Espiritismo Net, Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual, Editora Ediluz, Portal da Luz, TV Secal, Seridó Espírita e Casa Espírita Seara de Luz. A todos, a nossa gratidão profunda. Muito bom, Carlos. Nós já estamos com uma significativa participação dos amigos aqui do chat. Eu quero registrar a participação da Thalita Kohatsu, diretamente lá do Japão, acompanhando, estudando o Livro dos Espíritos. Já é no dia seguinte, né? Ela está adiantada na nossa frente. Mas vamos lá. Nós hoje continuaremos estudando a temática Progressão dos Espíritos. Vamos analisar as questões 120 a 127 do Livro dos Espíritos e vamos para a primeira pergunta que eu coloco para o Lacordaire. Todos os espíritos, Lacordaire, passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Interessante essa resposta dos bons espíritos, né, que diz assim, não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. E por que não pela fieira do mal? Porque, como o próprio Kardec coloca, que o mal é a ausência do bem.
assim como o frio é a ausência do calor. Nós somos essencialmente bons. Nós somos, se Deus é amor, segundo João, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós não passamos pela feira do mal, e sim pela ignorância. E a ignorância, nós temos 3 níveis. Ignorância também do quê? Mas isso está bem em sintonia com a questão 115 do Livro dos Espíritos. Simples e ignorantes, né? Simplicidade desprovida dessa complexidade do homem tecnológico que hoje nós trazemos, e a ignorância da verdade. E a ignorância da verdade, e onde está inserida a verdade? Nas leis divinas. Então, nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então, muitas vezes, nós até temos conhecimento, mas muitas vezes esse conhecimento ainda não impregnou o nosso emocional para que nós tenhamos uma motivação da mudança. E, às vezes, nós até sentimos a importância do conhecimento, mas temos dificuldade de colocar em prática. Por isso que nós vamos adiantando, lá na questão 919A, Santo Agostinho nos dá toda uma receita. Essa é a questão. Muito bem, Lacordaire, excelente. Nós agora perguntamos para a Joedla, a questão 121 do Livro dos Espíritos. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E a resposta dos espíritos, que a gente vai ler logo para depois comentar, é que não tem eles o livre-arbítrio. Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornam por vontade própria. E lembrando da questão da ignorância e do mal, né? Ignorar é não saber. Então, você não sabe, você não tem conhecimento ainda daquela experiência, mas a maldade, você já tem conhecimento do resultado, né? E a maldade, ela varia, né, da simples indiferença, que a gente pode assim dizer, até a crueldade. Então, se tem noção, se tem responsabilidade, quando se entra na teia, né, das atitudes equivocadas, resultados dessa ignorância. Mas é interessante que um ponto aí dessa questão que eu queria destacar é o livre-arbítrio, né? Os espíritos vão responder, novamente citar o livre-arbítrio, que eles já citaram antes na questão 75, comentada em outro encontro destes. É a razão que nos dá a condição de escolher. E essa razão é que nos permite construir nossa individualidade. Escolher. Eu escolho, vou construindo a minha identidade e vou respondendo por essas escolhas. Então, sem condições de optar, como eu vou ser responsável? E sendo responsável, eu vou me construindo. E isso só é possível a partir do momento que a gente foi evoluindo e foi desenvolvendo o pensamento contínuo, foi desenvolvendo o pensamento abstrato, para a gente poder identificar esses resultados. Então, esse é um ponto. Essa questão vai dizer, você constrói sua identidade pelo uso do livre-arbítrio, pelas escolhas que faz, pelos resultados que vai sentir em si mesmo, né? Outro ponto é o desenvolvimento da responsabilidade. Então, eu respondo pelas minhas escolhas. Um espírito, né, imaturo, ignorante, ele ainda não pode, ignorante no sentido de que não conhecia ainda aquela experiência, né, ele não pode responder. Mas depois que você conhece, depois que você sabe que o fogo queima, aí você vai novamente botar o dedo, aí você não era mais ignorante. Você já sabia dos resultados, né, de colocar o dedo lá no fogo. É mais ou menos por esse caminho o que nós gostaríamos de comentar nessa questão. Carlos, vou pedir permissão para você e criar um gancho aqui para a Joedla, porque é exatamente esse aspecto da questão que a Fernanda Lopes apresenta aqui no nosso chat. Joedla,
você nos falou da capacidade de arbítrio, né? Então, a Fernanda pergunta o seguinte: quando os espíritos respondem que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, esta criação é referente à criação do princípio inteligente? Porque a Fernanda está dando seguimento ao que a gente estudou até a aula passada, até o encontro passado, do princípio espiritual, princípio inteligente. A gente vem trabalhando essa temática. E aí a Fernanda complementa a pergunta: ou se refere ao momento de transição do ser espiritual para espírito, quando toma a forma hominal. Então, eu acho que você, no bojo da sua resposta, você já comentou isso. Já. Mas você pode aprofundar um pouquinho para a gente, Joedla? Porque o que a gente vai ver é que se o espírito, se o princípio inteligente ele ainda está no domínio instintivo, nós saímos apenas do domínio instintivo, se assim podemos dizer, para a razão, a partir do desenvolvimento do pensamento contínuo, e aí é o estado hominal. É aí onde nasce a responsabilidade, onde nasce a construção da identidade. Então, nós estamos falando dessa etapa de espírito, que já vamos, né, fazendo, palmilhando essas experiências. Eu gostaria de lembrar do livro Consolador, quando vai dizer, e aí eu tenho que olhar aqui para lembrar a questão, mas ele vai lembrar que, por exemplo, Jesus, ele caminhou em linha reta para Deus. E a gente fica pensando, como é isso? Por que Emmanuel faz essa colocação? Porque ele tinha a ignorância, conheceu os efeitos e ele não tornou a repetir aquilo. Então, ele não entrou na maldade. E aí ele aprendeu, viu que não dava certo, foi seguindo em frente, não foi fazendo as opções equivocadas. Então, isso é possível, não é? E isso é possível quando você tem a razão, o pensamento abstrato, a capacidade de observar os resultados daquela atitude. Cris, aqui para o Lacordaire, está relacionado com o que ele estava respondendo antes. É uma pergunta do Andréa Henriques, da Andréa Henriques. Quando os espíritos seguem o caminho do mal ou do bem, além dele ter o livre-arbítrio nas suas escolhas, ele traz acontecimentos de outras encarnações que acabam influenciando nas suas escolhas? Sim, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, conforme nos coloca Jesus, a cada um conforme as suas obras. E dentro da lei de causa e efeito, veja, nós somos resultados daquilo que nós obramos conosco mesmo. Porque ninguém reencarna para mudar ninguém. Nós reencarnamos para estar com a responsabilidade do processo da nossa autotransformação. E como Deus é amor, veja, a misericórdia divina nos possibilita, nas reencarnações sucessivas, nós estamos trabalhando aquilo que nós, dentro do programa que nós nos propomos realizar a cada encarnação, e que muitas vezes não demos conta, né? Vai justamente nos acompanhar para que possamos transmutá-las em oportunidades sucessivas. Muito interessante. Muito bacana. Lacordaire, e ainda dentro dessa questão da autonomia, né, da consciência, tem uma questão aqui que eu gostaria de colocar com você, para você, e que faz referência à questão 122 do Livro dos Espíritos. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a tal da consciência, né, de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há nesses espíritos algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra, Lacordaire? Muito interessante. Os espíritos, justamente, eles nos respondem, olha, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Consciência de si mesmo. Quem nós somos? Nós somos um corpo? Nós somos o que pensamos? Nós somos o que sentimos? Ou nós somos muito mais? Então, aqui, ele nos mostra que o processo ele é progressivo. À medida que eu entro numa autoconsciência de quem eu sou, naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho, naquilo que eu estou. E eles prosseguem. Não haveria mais liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa independente da vontade do espírito. Ou seja, tudo no universo
rege conforme as leis divinas, que são imutáveis. Nada está forçando nada no universo. Tudo obedece à lei de liberdade. A lei de liberdade, por exemplo, um pássaro cantando em cima da árvore, ele está usando da liberdade. Ou ele saltitante na grama, ele está usando da liberdade. Mas ele foi criado para ficar na árvore ou na grama? Não. Então, quando ele está voando, ele está usando agora da lei de liberdade, construindo a sua libertação. Então, à medida que nós também, enquanto espírito, vamos crescendo nessa autoconsciência, nós vamos criando essa libertação. Ele ainda prossegue. A causa não está nele, é exterior a ele, nas influências às quais cede em virtude de sua vontade. Essa é a alegoria da queda do homem e do pecado original. Alguns cedem à tentação, outros resistem. O que os bons espíritos estão nos falando aqui? É da autorresponsabilização. Por isso que Joana diz assim, nunca colocar no outro, nas situações, nas pessoas, a responsabilidade pelo que nós sentimos, ou pelo que nós pensamos, ou pelo que nós fazemos ou queremos fazer. Por quê? O outro não tem poder sobre nós. O outro interfere, o outro influencia, mas a responsabilidade é nossa. E Allan Kardec trabalha, quando fala aqui da questão da tentação, né, do pecado original, lá na Revista Espírita, em 1868, na página 459, edição da FEB, ele nos fala dessa responsabilidade que Adão e Eva, né, a noção do pecado original, cada um de nós somos responsáveis pelas nossas ações. Nós somos seres únicos. Não somos os únicos, mas somos seres únicos. Por isso que cada esforço nosso, cada empenho nosso em estar desenvolvendo as virtudes que trazemos em estado latente dentro de nós, vai nos possibilitar a ter ciência. Porque ter consciência não quer dizer ter ciência. Ter ciência é a necessidade da reencarnação, de nós passarmos pelas experiências sucessivas para desenvolvermos conosco a consciência, cujo código divino está dentro de nós, que é esse ponto imaculado de Deus em nós. E ainda mais, há duas forças que regem o universo. A força endoevolutiva, que ela está presente em toda a criação. Mas nós, enquanto espíritos imortais, nós trazemos uma outra força além, que é a força autoevolutiva, que está ligada à força da vontade. A força endoevolutiva é essa força onde todas as demais estão contidas. Por exemplo, quando nós colocamos um vegetal na sombra, no fenômeno do fototropismo, ele busca a luz do sol para manter a vida. Quem falou para ele? É justamente a força endoevolutiva. Então, nós somos impulsionados por essa força. Agora, conforme lá, também voltando à questão 115, né, nós, quando os espíritos respondem, a cada um foi dado uma missão. Então, nós temos uma missão pessoal, nós temos também uma missão transpessoal, que pela lei de fraternidade, lei de solidariedade, nós, à medida que nós crescemos, nós também interferimos, convidamos aqueles que gravitam em torno de nós. Então, a força da vontade, ela é inerente ao espírito. Por isso que a evolução, ela não é uma opção. A evolução, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como, aí está ligado ao livre-arbítrio. Muito bem. Excelente, Lacordaire. Você já, inclusive, começou a responder uma pergunta aqui do André Luiz Polimene, de Mesquita. Ele diz assim, na visão espírita, o que se entende por pecado original? Eu gostaria só de fazer um breve comentário sobre isso, complementando, né, a resposta aqui, pelo seguinte, nós temos entendido o pecado original como o problema, não é, da sedução de Eva em relação a Adão. E consideramos o sexo o pecado original. Mas o Espiritismo nos dá margem para uma interpretação completamente distinta disso. Porque nós vamos entender que a grande problemática nossa, não é o interesse pessoal, que é o que engendra o egoísmo. Então, quando Deus diz para os dois que não comam do fruto daquela árvore,
era para que eles seguissem a lei divina. Então, seguindo a orientação do Pai. Mas eles resolveram atender o seu interesse pessoal. E esse é o pecado original da criatura. Porque a antítese da caridade que Kardec coloca, né, com os espíritos como sendo a condição da salvação humana, é justamente o interesse pessoal. Porque para ser caridoso tem que ser desprendido. E a desobediência à lei divina, a questão não tem nada a ver com sexo, nem nada disso. A questão está relacionada, de fato, com o interesse pessoal. Tudo bem, Lacordaire, a interpretação aí? É isso mesmo. Inclusive, é importante nós estarmos fazendo uma interpretação dentro dessa visão que Kardec nos oferece, altamente reflexiva ou dialógica, né? Porque você veja, quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos, o estômago pune quem excede na alimentação. O estômago ali é sinônimo de quê? Lei de causa e efeito. E pegando essa fala sua, você veja, voltando com a permissão, na Revista Espírita, em 1868, lá o título é Pecado Original segundo o Judaísmo. Olha o que Kardec coloca. Se Adão e Eva pecaram, só a eles pertence a responsabilidade de seu erro. Só a eles a procriação, a expiação, a redenção por meio de esforços pessoais para reconquistar a sua nobreza. Para nós, mas nós que viemos após eles, que como eles fomos objeto de um ato idêntico da parte do poder criador, e que devemos a este título ter um valor igual ao de nosso primeiro pai, aos olhos do nosso Criador, nascemos com a nossa pureza e a nossa inocência, de que somos os únicos donos, os únicos depositários, e cuja perda ou conservação não depende absolutamente, senão de nossa vontade e da determinação do livre-arbítrio. Que lucidez do codificador. Maravilhoso. Né? Então, está na Revista Espírita, 1868. Muito bom. Joedla, Lacordaire falou sobre a questão da influência ali, examinando a questão 122. Kardec faz um desdobramento na 122A. Sim. E vai perguntar de onde vêm as influências que o espírito sofre. Pois é. Eu vou ler o que os espíritos dizem para a gente poder comentar. Então, ele vai dizer, dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e se rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Nós gostaríamos de colocar essa influência espiritual que foi colocada aqui no Livro dos Espíritos como sendo aquele combustível, né, que vai tentar nos manter na retaguarda, aquela força de atração, vamos assim dizer, nos manter na retaguarda, mas ao mesmo tempo ele vai desenvolver a elasticidade de nós sabermos se queremos permanecer na retaguarda, porque já conhecemos os efeitos, ou se queremos prosseguir. E aí o que nós vamos compreendendo com a doutrina espírita, e eu vou trazer um pequeno trecho do livro Libertação, é que nós vivemos numa teia de inter-relações. Nós vivemos em influências recíprocas. Então, se nós temos influências que tendem a nos manter na retaguarda, estacionários, vamos assim dizer, nós temos influências outras de espíritos mais lúcidos que vão também nos convidando para que possamos dar passos à frente. Então, nós diríamos que existem essas duas forças. Qual a diferença? Que ficar na retaguarda, a gente não vai gastar tanta energia, porque nós já chegamos ali. Mas para dar um passo à frente, requer de nós o poder de decisão, a tenacidade, a disciplina, e etc, etc. Há um gasto maior de energia, né? A própria física já diz isso, né? Que para um corpo manter o mesmo estado que ele está, ele não gasta muita energia, mas para mudar a sua direção, sim. E como somos seres, né, dotados de razão, de sentimento, espíritos, a caminho dessa consciência maior, nós podemos fazer essas opções. E eu vou ler do livro Libertação, logo no início,
quando há uma palestra com o espírito Flaccus, que ele vai dizer o seguinte: o domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra do aprimoramento. Os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e prosseguir. Como acontece aos corpos gigantescos do cosmos, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o zênite evolutivo, experimentando as radiações uns dos outros. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. Então, essa é uma lei divina. Essa lei desse intercâmbio é uma lei divina, é uma lei de Deus. Todos estamos inseridos nisso. E é esse processo, como Marla Cordé já disse também, que nós temos Deus em nós, essa energia que nos impulsiona para avançarmos, para progredirmos. Os nossos irmãos mais evoluídos também estão a nos chamar e a nos incentivar. Muito bom. Olha, tem uma pergunta exatamente nesse ponto aqui, Lacordaire, antes de formular a questão para você, vou inserir essa pergunta aqui, da Malbarts Miniaturas. Na verdade, é um codinome que ela usa, né? Ela diz, aceitamos mais facilmente as influências dos maus espíritos, segundo ela. Será porque os bons espíritos não interferem e sim inspiram? Muito bem. Na Fica verdade... comigo. Então, eu vou lançar. É para mim mesmo. Joedla, deixa... O Lacordaire vai comentar e eu passo para você. Não, tudo bem. Eu fiquei em dúvida. Isso. Tem um ditado que diz assim, ó, diga-me com quem tu andas, que lhe direi quem tu és. Então, parafraseando esse ditado, assim, diga-me como tu pensas, que eu lhe direi com quem tu andas. Na verdade, nós somos essencialmente luz, nós somos essencialmente bons. Acontece que nós cedemos ainda a essa influência, porque todo o desenvolvimento das virtudes é prática, é exercício, é treino. Por isso, quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Se a gente for traduzir dessa forma, Jesus iria dizer assim, Pedro, vai treinar, porque toda virtude ela é a semelhança de uma joia. Para que ela possa ser desenvolvida, o joalheiro, ou seja, o ourive, ele vai trabalhá-la paulatinamente. Então, nós temos alguns aspectos, nós cedemos mais. Ali nós temos o convite de trabalhar melhor as nossas tendências. Em outros aspectos, nós já temos uma melhor conquista. Por isso que é muito importante nós estarmos trabalhando, conforme na questão 919A do Livro dos Espíritos, buscar se auto-perceber, se autoconhecer. Maravilhoso. E Joedla, comenta aí para gente. Carlos, também queremos te ouvir. Antes da Joedla comentar, agregando já, Joedla, no seu comentário, a Sandra Regina fez uma pergunta que está relacionada com a questão da influência também. Se o jovem é doutrinado na escola, faculdade, a fazer o mal, a usar drogas e a sexualidade como algo normal, quem será responsável por essa opção de arbítrio? Essa questão, eu acredito que desde o início, né, tem sido discutido. Ele sofre a influência, mas a opção está com ele, né? Existe algo nele que o gerou essa atração, porque se assim não fosse, nós não teríamos livre-arbítrio, nós não teríamos o desenvolvimento da responsabilidade, nós seríamos apenas joguetes. Então, nós vamos compreender de que houve a condição de escolha, e mesmo que em algum momento haja uma decisão em que se percebe o equívoco, as condições, pelo esforço, pela reeducação, de se rever, né, essa atitude que vai se tornando um hábito, né, depois um vício que vai se constituindo. Então, a gente continua, né, naquela linha de discussão, até da questão anterior, é a responsabilidade mesmo dele.
as influências, né, são complicadas, mas ele responde. E outra, né, Joedla? Ninguém é colocado na reencarnação sem que tenha recebido a ajuda anterior, né? O corpo é de jovem, mas e o espírito? Né? Então, aí realmente é um processo de autorresponsabilização. Sem nos esquecermos, né, Lacordaire e todos, que possuímos ao longo da nossa encarnação o nosso amigo espiritual, que é tutor nosso nessa nossa escalada evolutiva. E, na verdade, nós não nos, às vezes, nós não nos colocamos em sintonia com ele, que está ali 24 horas conosco para nos auxiliar. Né? Então, esses malpendores são processos decisórios e únicos nossos, de nossa inteira responsabilidade. Né? E a gente tem a misericórdia divina, né? Exatamente. Porque, né? Das ovelhas que o Pai me enviou, me confiou, nenhuma se perderá. Todos nós estamos no processo da evolução. E veja como Deus, né, é amor e é misericórdia. Que Ele, além de nos criar para nós mesmos, né, Ele ainda nos deu a tutela de Jesus. Além da tutela de Jesus, nós temos um anjo de guarda. E quando reencarnados, nós temos o pai ou a mãe. E muitas vezes, aqueles que às vezes, em tenra idade, o pai ou a mãe vem faltar, tem sempre alguém, porque, como diz Emmanuel, antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente, né? Perfeito. Lacordaire, então vamos continuar contigo. Essa influência, já que a gente está falando de influência, né? Essa influência é exercida sobre o espírito em sua origem? Sim. Veja o que os espíritos respondem. Ela o segue na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira obtido domínio sobre si mesmo, que os maus desistam de obsediá-lo. O que estamos aqui percebendo? Porque, na verdade, pela lei de solidariedade, da lei de sociedade, pela lei de fraternidade, nós estamos envoltos, como diz o apóstolo Paulo, por uma nuvem de testemunha. Né? Isso está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. O que são essas nuvens de testemunhas? Então, desde o princípio, nós recebemos essas influências, porque as influências, tanto nós influenciamos os espíritos, como os espíritos nos influenciam, de encarnado para encarnado, e vice-versa. E essa influência que vai gerar justamente o convite ao nosso progresso, porque se não houvesse a reencarnação, como que nós estaríamos tendo a ciência da consciência que nós trazemos dentro de nós, como sendo a voz de Deus dentro de nós, como diz Emmanuel, né? E aí nós vamos, então, entender, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, se interfere os espíritos na nossa vida e nossos pensamentos. Muito mais do que imaginais, a tal ponto que ordinários são eles quem vos dirige. Então, na verdade, os obsessores, eles não são intrusos, em sua maioria. Eles são sócios de dificuldades, sócios de deficiência. E à medida que nós, enquanto espírito, vamos crescendo, ou eles crescem conosco, ou vão tomar outro caminho. Essa é a lei de liberdade, lei de responsabilidade. Muito bem. Há uma pergunta, Maria Dantas está insistindo, ela já foi, inclusive, tratada em um estudo anterior. Ela diz assim, um animal bravo, como um Rottweiler, já começa a formar um íntimo agressivo depois de se tornar Homo sapiens? Nós comentamos, anteriormente, em um outro estudo, que nós não sabemos exatamente em que momento do desenvolvimento do ser se inicia o seu exercício de livre-arbítrio. Apesar de o animal ele estar no período instintivo, e num primeiro momento a gente entender que é o instinto que o guia, mas a gente vê certas manifestações que vão além do simples instinto. Ou, pelo menos, prevalece algum tipo de instinto que se sobrepõe ao outro, como no caso da pantera que caça o beduíno, a macaca fêmea, não é? E quando vai comer a presa que ela tinha acabado de matar, aparece o filhote, o macaquinho, filhote. E a pantera, ao invés de comer a
presa, ela abandona, agarra o filhotinho, leva para cima da árvore para protegê-lo. E a noite está chegando. O macaquinho, inicialmente, quando ela solta, corre para trás do tronco para se esconder. Mas, num dado momento, conforme a noite vai chegando, ele vem se aninhar para dormir junto da pantera. Então, a gente fica pensando de fato, não é? Agora, lógico que o que vai se acumulando de experiência não se perde e vai influenciar naturalmente no que o ser será no futuro, quando então adquirir a condição, não é, de ser um espírito. E já ali nós entendemos que nem todos somos iguais. Criados simples e ignorantes foi no período anterior. Aqui pode ser chamado, como os espíritos dizem, questão 604, ali a 607 do Livro dos Espíritos, o período de pré-humanidade. Então, eu acredito que fica bem assim, não é? Não sei se querem comentar alguma coisa, Lacordaire ou Joédala, para agregar aí, por gentileza. Então, os animais, eles não têm um senso moral, né? Que só tem um espírito. Isso. Mas eles são regidos por automatismo. Mas Joana de Ângeles fala nós trazemos conosco o primarismo animal, então os nossos instintos. E o instinto, ele pode ser deturpado, assim como também os nossos movimentos egóicos, né? Porque o que é o ego? É tudo aquilo que é transitório. E se nós trazemos conosco, o importante é, em todos os aspectos, nós trazemos sempre o aspecto moral da nossa elevação espiritual. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo magnífico. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. O que ele está nos falando aí? Ele está falando da predominância ainda do instinto, ainda egóico, na natureza humana egóica, e com o convite a trabalhar em sintonia com as leis, no exercício do desenvolvimento das virtudes, para o nosso aprimoramento espiritual. Por isso que depois ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tudo nós podemos diante das leis. E a lei divina não tem como nós contrariá-las. Ou nós nos sintonizamos, ou nós nos afastamos. Por isso que depois ele foi trabalhando paulatinamente, e já na decrepitude da sua vida, ele diz assim: já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Essa é a grande proposta da doutrina espírita, nos ajudar a mergulhar nesses nossos instintos ainda egóicos e trabalhá-lo paulatinamente nesta joia de amor que são as virtudes. Muito bem. A 122B foi respondida pelo Lacordaire, né, Cris? Então, sim, a gente precisa agora formular para a Joédala já 123. 123. Vai aí, Carlos. Okay. Então, Joédala, por que Deus permitiu que os espíritos tomassem o caminho do mal? Então, essa pergunta eu acho que seria a campeã, se a gente, em algum momento de nossa vida, eu acho que a gente faz essa pergunta, né? E essa é uma das respostas que os espíritos repreendem, né, Allan Kardec, e eu recebo a repreensão também, né? Então, veja bem, olha a resposta. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Eu encontrei, inclusive, ainda citando o livro Libertação, 2 momentos em que essa pergunta é feita naquele livro. Essa preocupação, assim, por que Deus permite, né, esse quadro da maldade? Então, assim, é algo muito forte para a gente, né? E a gente entra a fazer essa pergunta. E Emmanuel, no Consolador, vai dizer que o homem, ele confia mais em si do que em Deus. E quando ele faz essas opções limitadas, circunscritas, com sua visão ainda imperfeita, ele corre muito risco de cair no que nós chamamos de mal.
Então, cabe-nos ir compreendendo inicialmente as leis de Deus. As leis de Deus, eles são leis, são normas de segurança, para que nós possamos alcançar a plenitude, a felicidade, o equilíbrio espiritual. Por exemplo, a lei da gravidade. Né? A lei da gravidade é uma lei divina. Mas é a lei da gravidade que faz cair barrancos em cidades em período de chuvas, que faz cair prédios mal construídos, que faz pessoas caírem, quebrar o fêmur. Mas se nós disséssemos assim, olha, a lei da gravidade é ruim, vamos acabar com essa lei, o universo colapsaria. Não conseguiríamos mais continuar. Então, na realidade, a gente precisa conhecer as leis de Deus, identificar o equilíbrio para nelas perceber, para nelas viver, para nelas evoluirmos. E eu faria a pergunta que, se assim não fosse, se não houvesse essa liberdade, né, que o mal é a ausência do bem, outros espíritos dizem assim, o mal é perda de tempo, né, eles fazem essa colocação. Se assim não fosse, como nós iríamos construir a nossa individualidade? Mas eu diria o outro lado da questão. Deus deseja que nós o sigamos de livre vontade, de livre escolha, e não por algo imposto. Então, quando nós nos delongamos, né, nos desvios da lei, porque na realidade são os desvios da lei que nos fazem, né, ter efeitos danosos para nós, ele permite para que ganhemos maturidade. Ganhemos, e ao ganhar essa maturidade, a gente opta por estar junto a Deus, mas não forçadamente. E eu acho interessante, certa feita, um espírito fez a seguinte pergunta, uma pergunta muito simples. Eu posso dizer que um pássaro é meu porque ele está preso numa gaiola? E ele responde, o pássaro que é meu é que ele opta por estar comigo, né, independente, livre. Ele está livre e optou estar comigo. Então, essa é a questão. Então, essa questão que tanto nos incomoda, né, Deus deseja e que estejamos com Ele por livre escolha. Né? Deus, ele não nos violenta o coração, não nos violenta. O que nós colhemos de violência são as opções pelo desvio, mas não como sendo uma opção divina. Muito bom. A gente aqui fica na tentativa de adulterar a lei divina, na tentativa, né? Porque a gente não consegue. E aí a gente cai, aí pende para o mal, né? Mas lá, essa pergunta ela lembra também a parábola do pródigo, né? Filhos, né? Sim. Sim. Porque você veja, por que Deus permitiu, o pai permitiu, na parábola de Jesus, né, que aquele filho pegasse a riqueza e fosse, né, debandar. Né? Então, porque sabe que tem um caminho de volta, inevitável. Joana, no livro Amor, Imbatível Amor, ela diz assim, olha, nessa nossa busca de elevação espiritual, nós realizamos alguns descaminhos. Olha como que ela chama a nossa mudança de rota. E nesses caminhos, nós adquirimos algumas experiências não legítimas. Olha como que ela chama a nossa derrocada moral. Quer dizer, os nossos erros, nossos equívocos. Experiências não legítimas, mas são experiências não legítimas por quê? Está em dessintonia com a lei de amor, justiça e caridade. Né? Uhum. É perfeito, é muito lindo essa proteção divina, né? Incessante sobre nós. A gente é que não realiza, né? Eu estou falando por mim que a gente não realiza, né? Nós temos dificuldades, né? Exatamente. Mas, Lacordaire, pois que há espíritos, né, que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, entre eles, gradações nesses dois extremos, né? Explica para a gente isso, por favor. É verdade. Os espíritos respondem que sim, certamente. E são uma grande maioria, né?
Então, os espíritos pertencem a diferente ordem conforme o grau de perfeição que têm alcançado. Por exemplo, os espíritos puros, que alcançaram a perfeição máxima, os bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina, e os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal, pelas paixões inferiores, que Kardec nos traz essas interpretações, né? Porque, por exemplo, um espírito que chegou ao espírito puro, um espírito crístico, ele está na mesma categoria, mas cada espírito vai por uma experiência própria, porque Deus é amante da diversidade. Então, nós temos vários espíritos crísticos, mas cada um com a sua própria especificidade, com sua própria bagagem de conhecimento, né? E todos numa só sintonia, marchando em direção ao grande amor que é Deus. Muito bom. Olha aqui, a Cláudia Abreu fez uma pergunta já há um bom tempo, e ela diz assim: se não existe o mal e somente a ignorância, quando um espírito resolve ir pelo mau caminho, ele mesmo não está criando o mal, incluindo às vezes, não é, sendo bem cruel? Então, veja, olha, estar é temporário, porque não tem como nós negarmos a nossa originalidade, não tem como dizer assim, eu não quero mais ser filho de Deus, não tem como nós nos descriarmos. E quando nós fomos criados, por a própria pergunta da 115 do Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos são perguntas básicas, né? A 115, 621, a 919, 919A, elas entrelaçam, tem toda uma sinergia. Então, na questão 115, veja, fomos criados simples e ignorantes, mas a cada um foi dado a missão, foi dado. É uma determinação divina o nosso processo da autoevolução. E, ao mesmo tempo, à medida que nós evoluímos, nós também auxiliamos aqueles que estão à nossa volta. Por isso que o mal é temporário. Por isso que o Espírito Joana de Anjos diz assim, o anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem. Muito bem, todo mundo se renova, não é? No caminho da evolução espiritual. A gente já comentou aqui num estudo anterior que a gente admira essa capacidade regenerativa do ser. Então, pode se equivocar. E nós vamos antecipar, isso vai estar lá na frente, quando a gente for tratar das leis morais, mas está dentro dessa pergunta aqui da Cláudia, não é? O que é o mal? O mal é o desvio da lei divina. É quando o indivíduo não obedece à lei divina, ele cria o mal. O mal não é criação de Deus, é criação do indivíduo que não respeita a lei. Então, nós precisamos entender isso, porque dentro da lei divina não existe o mal. Porque mesmo aquilo que nós fazemos de mal é utilizado pelo Pai para benefício, o crescimento nosso e dos nossos semelhantes. Então, a Joeda, ela citou até o exemplo, às vezes, da questão, não é, da lei aí, da gravidade, e que as coisas acontecem. Então, vamos dizer que despenca um barranco e cai em cima de uma pessoa. Para quem vê só essa visão dessa única vida, pensando que essa é a única vida, diz, mas, meu Deus, como é que Deus fez isso? Deus matou o indivíduo. Porque tem uma visão limitada. Na verdade, esse indivíduo está dentro de um contexto, não é isso, Lacoder? E essa é uma visão do Deus antropomórfico, né? Do Deus forma humana. Deus está aqui vigiando um, Deus está vigiando o outro. E não é. Deus criou as leis sábias e imutáveis, e é através das suas leis que ele interrelaciona junto com as suas criaturas. Por isso que não tem como nós contrariarmos as leis divinas. Ou nós nos sintonizamos, ou nós nos afastamos. Alberto Santos Dumont, quando foi criar o avião, ele não foi contra a lei da gravidade ou da aerodinâmica, ele foi estudá-la. Hoje, quando um geneticista transforma uma soja em um alto índice de produtividade, de alta resistência à praga, ele não está criando a soja, ele está manejando a lei da genética e chegar a esse resultado. Da mesma forma, suas leis morais. Por isso que Allan Kardec, ao colocar na parte 3ª do Livro dos Espíritos, as leis morais, quanto mais nós entendermos como funcionam as leis e buscar amá-las para praticar, nós nos libertamos. Está no contexto, conheça a verdade, e a verdade vos libertará.
que disse Jesus, ele, por excelência, manejava as leis divinas com tamanha autoridade que os efeitos de proporcionar as curas, os fenômenos que ele produz, ele não contrariou as leis, pelo contrário, ele é o concurso no uso das leis divinas. Exatamente. Vai lá, Cris. Tem a próxima da Joédala, né? Sim. Formula ela, Carlos. Vai contigo. É a 125, Joédala. Do Livro dos Espíritos. Os espíritos que enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Que beleza, né? A gente chegar aqui nesse ponto da questão, né? A gente já falou de tantos desafios, dificuldades, e agora, e aí? Quando eles chegam, né, poderão atingir o mesmo grau de superioridade. Eu gostaria só de frisar um ponto, o quanto a doutrina nos abre a compreensão nessa discussão que vocês estavam fazendo anteriormente, né? Que tudo, o pano de fundo é a nossa evolução. Nada está descontextualizado. Essa é a grande beleza. Até um aparente mal se retira lições, se retira experiências. E eu fiquei pensando, né, na questão do encontro dos anjos. Aí Lacordaire falou, pensa quanta experiência, cada um chegou a esse grau, fazendo uma caminhada específica, olha quanta diversidade, olha, então a gente, pela compreensão espírita, a gente já vai compreender que a vida é um processo, e essa caminhada é muito importante, como a fazemos? Então, a questão 125, os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Olha o que os espíritos dizem. Sim, mas as eternidades serão mais longas. Então, eu tenho que tomar de empréstimo também, novamente, a parábola do filho pródigo, né? Então, o filho pediu para sair, saiu. Né? As eternidades lhe serão maiores. Ele sai, vai passar por uma série de experiências. Há uma ruptura com a lei divina, né? Ele sai próximo do Pai e vai passar por suas experiências. Obviamente, ele perde a alimentação com a seiva divina e vai entrar em carência. Quando ele entra em carência, ele passa a refletir. Passa agora a tirar a experiência a partir daquilo tudo e faz o retorno. Né? No retorno, mais reflexões, voltando àqueles sítios que antes ele passou imaturo, né? Mais imaturo do que aquele momento. E é recebido pelo pai, retorna para a casa do pai, com toda uma bagagem. Eu fico pensando, né, que depois, que se algum momento ele fosse convidado para ser administrador daquela fazenda, na ideia da parábola, ele vai ter uma característica de administrar diferenciada. Se alguém chegar ali dizendo, eu estou passando fome, ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é passar privação, ele sabe o que é solidão. Né? Então, essa jornada dele até humaniza por ter convivido. É necessário que ele tivesse passado fome e saber que aquilo não é bom? Não. Mas ele fez a opção, né? Ele fez a opção. E o Pai assim permite. E quisera, Deus, que nós estejamos fazendo esse caminho de volta, né? Já voltando para a casa do Pai, porque aí a gente já está nesse processo de reflexão. Mas não só a reflexão, né? Sentir. Eu acho que a gente tem que voltar a lembrar isso. Não é só a razão, mas é sentir. Né? Com nossa inteireza, perceber, refletir e fazer esse processo de transformação. Vai chegar e vai garantir a sua individualidade, a sua singularidade. Vamos cruzar essa linha de chegada, né, Joédala? Sem sombra de dúvida. A questão é a velocidade que a gente empreende, né? Olha, tem uma pergunta, amigos, muito interessante aqui da Cris Cunha, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui
no cerne da nossa conversa. Diz assim: a falta do conhecimento, do entendimento da doutrina espírita pode levar o espírito ao caminho do mal, de certa forma inconsciente? É interessante essa pergunta, né? Para a gente separar aí, talvez, a questão do proselitismo também. Lacordaire e Joedla, o que vocês acham? Bom, nós já vimos que aqui o caminho do mal não existe, né? Porque os espíritos já revelaram aqui, existe o caminho da ignorância, né? Eu me recordo uma vez que o Chico Xavier, na TV, o apresentador disse: olha, Chico, os nossos irmãos detentos do Carandiru estão lhe pedindo uma palavra de amiga. E ele foi disse: aos meus irmãos que erraram sem querer errar. Eu levei tempo para entender isso. Como é que eles, olha, muitas vezes mataram, roubaram sem querer. Então nós estamos vendo que ele estava falando enquanto identidade de espírito imortal. Porque nós, na essência, nós somos bons. Nós trazemos conosco um Cristo interno, um Buda interno, como diz o Espírito Joana de Ângeles no livro Filho de Deus, aguardando a oportunidade para se manifestar. Então, nós passamos, sim, pela fieira da ignorância. Por isso que, por exemplo, um Hitler, nós vimos a Joedla colocando, veja, quem será ele? Porque a misericórdia divina ela é tão intensa, veja, que nem o mal aparente que nós fazemos, nossos desvios de caminho, é de jogar fora. Voltará amanhã com seu magnetismo, porque isso nós conservamos, é uma conquista esse magnetismo, fazendo o quê? Um trabalho do bem. Então a gente vê uma Mahatma Gandhi, um homem com um pensamento, uma ideia, conseguiu vencer o maior exército da época, que era o exército britânico. Então imaginemos uma pessoa um serial killer, depois dele entrar num processo de profunda consciência, voltará agora fazendo o caminho de volta, passando por todos aqueles processos, como Kardec coloca, o arrependimento, a expiação, a provação. Então, nós vamos perceber que o mal, ele é a ausência do bem. Nós somos amor. Eu gostaria, se for possível, só de trazer 2 pontos que a gente já discutiu hoje, na questão 122 e 122b, ficaram com Lacordaire, mas eu gostaria só de ressaltar quando os espíritos vão falar da importância do império sobre si mesmo e ter consciência de si mesmo. Então, esse processo é um processo, olha, de interiorização, né? Que lá já foi citado em 919, né? Santo Agostinho de Hipona vai dizer o conhecimento de si mesmo. E eu estava vendo aqui na 609, quando eles dizem assim: a progressão vai mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Então, o caminho é esse, né? O caminho é a gente trabalhando a consciência de nós mesmos. E aí nós vamos encontrar em nós a vaidade, as raízes do egoísmo, do orgulho, e aí vamos trabalhá-las amorosamente, porque somos espíritos, né, naquelas 2 faixas que Kardec se perguntou, né, do bem absoluto, do mal absoluto, a grande maioria está nessa transição, e somos nós. Somos nós nessa transição, precisando identificarmos, nos conhecermos, para trabalhar e termos império sobre nós mesmos. E lá na frente. Um exemplo extraordinário é o apóstolo Paulo, né, Joedla? Você veja que no momento em que ele encontra Jesus, veja, o salto quântico do apóstolo Paulo foi abrir mão das suas crenças e valores que ele trazia, que o conduziu até o encontro de Jesus, para que ele pudesse agora abrir as claridades do Evangelho do Cristo. Então, vejamos que até ali ele fez o caminho do mal, ou seja, o caminho da ignorância. Então, a questão não é o que nós fizemos com as nossas vidas no passado, é o que nós estamos fazendo com o que nós fizemos, com o que ele fez. Deus é amor, Deus é misericórdia. O apóstolo Paulo transformou toda aquela situação numa mola propulsora moral,
para a sua elevação espiritual. E quantas pessoas ele levou junto consigo nesse processo de autotransformação? E se ele entrasse no movimento da culpa, do coitadismo, do vitimismo? Não, pelo contrário, ele fez o que realmente Jesus colocou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Ele fez. Maravilhoso. E quando ele arria do cavalo, né, Lacordaire? É impressionante. É um detalhe que passa despercebido para muitos. Ele já no encontro da estrada de Damasco, ele já se refere ao mestre como Senhor. Ele pergunta, um doutor da lei pergunta a um estranho, entre aspas, referenciando-se a ele como Senhor. Ali há um reconhecimento imediato da estatura moral do Cristo, né, para ele, né? Impressionante. Carlos, temos perguntas aí que você gostaria de nós estamos com pouco tempo, então Sim. Vamos para Lacordaire 126 mesmo, Cris. Ok. Vamos lá, então faz o Lacordaire, Carlos, por favor. Então, Lacordaire, chegamos ao grau supremo, chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Essa é uma pergunta que é o remédio para a culpa, o auto-perdão, o auto-acolhimento, o auto-amor, a auto-aceitação. Veja o que os espíritos respondem. Deus os contempla com o mesmo olhar e ama a todos da mesma forma. São chamados maus porque sucumbiram. Antes, eram apenas espíritos simples. E esse é o nosso convite. Se perceber, se ver, não é perceber o que a gente faz, não é perceber o que a gente tem, não é perceber somente o que a gente pensa. Se ver com o olhar de Deus, ou o olhar de Jesus, o olhar do nosso anjo de guarda, é nos perceber enquanto espírito imortal, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós temos, ou naquilo que nós estamos. Porque quando eu me vejo neste olhar de Deus, eu me vejo enquanto um espírito perfectível, já perfeito, como é perfeita uma semente que traz dentro dela, em estado latente, todas as características da árvore que a tipifica. Então, da parte de Deus, não nos falta nada. Agora, para que nós possamos exercer a nossa perfectibilidade, que é o desenvolvimento das virtudes em estado latente que nós temos dentro de nós. Então, todos os espíritos, aos olhos de Deus, são filhos, criados com muito amor, à sua imagem e semelhança. Maravilha, Lacordaire. E agora, cara irmã Joedla, a última questão para a gente encerrar o item 127, né? Que é a seguinte: os espíritos, eles são criados iguais quanto às faculdades intelectuais, Joedla? E os espíritos respondem: são criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Veja que os espíritos, eles não se detiveram a olhar apenas a questão da inteligência. Eles inseriram a questão da moralidade. Mas, eu digo assim, a explicação de Kardec é 10 para essa questão. Porque Kardec vai ressaltar a experiência. Então, o espírito, nas primeiras encarnações, ele não tem experiência. Ele comparou assim como uma criança. Pode ser uma criança dócil, cordata, mas é uma criança. Ela ainda não passou pelas experiências necessárias, porque nós só chegamos à maturidade a partir da experiência. E a nossa maturidade é aquela sensibilidade e mesmo sem passar pela experiência, nós já antevemos os resultados a que ela vai levar. Então, Kardec vai mostrar isso, mas fecha mais uma vez dizendo: é necessário o livre-arbítrio. Sem liberdade, não há essa construção da individualidade, não há esse crescimento.
Então, é necessário essa condição de autorreflexão, né, de avaliar as nossas ações. Então, muitas vezes, é preciso cair na experiência, ir para a experiência. Então, vamos citar um exemplo de um espírita, né, que está lá assistindo a palestra e diz, não, eu não quero atividade espírita, eu ainda sou muito imperfeito, eu vou errar, então eu vou ficar aqui quietinho. Então, não passa pela experiência, não se põe em teste, também o crescimento vai ser muito lento, né? Aquele outro que se põe em teste, ele poderá ter alguns equívocos, mas ele ali no dia a dia está ganhando maturidade, está ganhando experiência, né? Então, com esse ganho de experiência, a gente vai aprendendo, né, que nós vamos amar, né, os nossos irmãos, por compreendermos a nós próprios, por compreendermos as nossas potencialidades, nossas limitações, e a gente compreende o outro daquele jeito, com aquelas limitações, porque temos a humildade de perceber como somos, né? E aí nós vamos fazer aquele caminho, né, de começarmos a jornada de simples ignorantes para sábios e humildes. E essa grande jornada é o que vai nos permitir, né, perceber que Deus não nos amará menos pela jornada que nós fizemos, né? Deus vai nos amar igualmente. Isso é libertador. Saber que nós vamos passar pelas experiências de aprendizado e teremos um amparo divino para quando a gente perceber, não era por aqui, poder retomar o caminho sob suas bênçãos, sob o seu amparo. Muito bem, Joédula. Creio que nosso companheiro Lacordaire teve algum problema de internet. Rapidamente, nós vamos comentar André Luiz Polimeni. Ele colocou, em as eternidades serão mais longas. Entende-se aqui o dogma das penas eternas, uma vez que para esses espíritos parece que o sofrimento não tem fim? Não. Não há nenhuma relação com penas eternas. Aqui, quando os espíritos falam as eternidades serão mais longas, é porque eles não tinham expressão para utilizar, não é o que é que acontece de fato. Mas a gente entende por eternidades é o tempo que o indivíduo vai levar para alcançar, não é a evolução que o outro, que caminha mais, como na 115 do Livro dos Espíritos, coloca 115A, os dóceis evoluem mais rápido do que os rebeldes. Então, o indivíduo que ele comete os seus enganos, prefere ir pelos desvios do caminho, vai levar mais tempo para chegar. É o que quis dizer isso. Mas não é que vai para o fogo eterno que não existe. Tá bem? Isso foi interpretação equivocada nossa lá no passado. Com o Espiritismo nós aprendemos que isso não existe. Agora tem a outra pergunta aqui. A pessoa está perguntando, antes de terminar, ela queria saber quando é que vai começar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. 7 de outubro. Está bem? Às 21h30. Será um horário diferente. Às 21h30, 7 de outubro, nós iniciamos o nosso Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Não queria deixar pendente também essa pergunta que coloca aqui a Cris Cunha. A falta do conhecimento, do entendimento da doutrina espírita pode levar o espírito ao caminho do mal, de certa forma inconsciente? Lacordaire, por gentileza. Bem rapidinho, Lacordaire, o tempo está bem curtinho. Tudo bem, então. Olha, a ignorância nos leva a esse descaminho, como disse o espírito Joana de Ângeles, e nesse descaminho nós adquirimos algumas experiências não legítimas, como ela coloca. Ela ainda diz assim, nesse descaminho nós construímos os nossos movimentos egóicos, do ego mascarado e do ego evidente. Ou seja, a ignorância, ela nos leva a um sofrimento desnecessário. Por isso que a dor, ela é comum a todos. Agora, o sofrimento, ele muitas vezes é fruto ou da ignorância ou da rebeldia. E quando nós passamos a conhecer a doutrina espírita, que é a revivescência do Evangelho de Jesus em espírito e verdade, nós nos libertamos. Quando nós conhecemos, sentimos e buscamos vivenciar. Essa é a grande proposta da doutrina espírita.
Maravilhoso, gente. Olha, esse assunto, logicamente, ele se desdobra, ele não se encerra aqui. Semana que vem teremos em continuidade a questão dos anjos e demônios, né? Ainda tangenciando essa questão do bem e do mal. Vamos continuar nos debruçando sobre essas questões, agradecendo muito a todos os internautas que nos acompanharam até agora, ao amigo Lacordaire, Abraão, sempre tão querido, sempre tão cirúrgico nas suas ponderações. Muito obrigada, Lacordaire. Joedla também, maravilhosa, com sua explanação envolvente. Muito obrigada. Carlos Campetti, meu companheiro, muito obrigada por essa oportunidade também de compartilhar contigo esse momento aqui de aprendizado. E as nossas irmãs do Concebe, a Jane, que nesse momento está aqui na tela, agradecemos muito a ela e a todas as demais companheiras que participam sempre ativamente aqui do estudo. Muito obrigada por essa parceria, a Concebe. Meus amigos, nos encerramos por hoje, nos despedimos, deixamos aqui um abraço bem esticado. Até a próxima semana. Até mais. Muita paz. Gratidão. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.